Pessoal, nosso primeiro caminhão chegou aqui, caminhão do nosso aluno mentorado, Alisson, chegou aí com 100 colmeias e eu vou mostrar para vocês a estrutura que ele está carregando, que ele fez esse carregamento das abelhas. Se vocês verificarem, tem uma tela de proteção tampando todas as colmeias. E olha a eficiência desse transporte. Você não vê a abelha sobrevoando. A quantidade de abelhas sobrevoando, ela é bem pouca. Observe ali também, para que não haja o atrito da fita e da tela, colocou aquela proteção de madeira para justamente evitar com que essa tela ela se rasga e se rompa, trazendo assim algum risco no momento do transporte. Ele carregou em fileiras, empilhou 4 colmeias e fez a fileira de colmeias. E atrás ele colocou cavaletes, as tampas e as telhas. Tudo isso vai ser um material necessário para colocar dentro da soja, para estruturar como se fosse um apiário normal. Colmeia, o suporte, a tampa e a telha. Então esse foi a estrutura que eles montaram para o transporte, sempre zelando muito pela segurança, pela qualidade e outro detalhe, a boa condição ambiental para o transporte das abelhas é essencial. Veja nosso clima hoje. Nosso clima hoje favoreceu, tá um clima tranquilo, um clima até um pouco chuvoso, mas não tá chovendo. Então, um ambiente ideal para que esse transporte aconteça com qualidade, que as abelhas não sofram durante o processo. Elas saíram à noite do local que o Alisson tem o apiário delas. Por que elas saíram à noite, já que tanto se fala para não se fazer manejo na parte da noite? Porque quando a quantidade de colmeias ela é um pouco maior, então a gente tem que ter esse cuidado ao passar por uma cidade. Quando você está com carga viva e está passando no meio da cidade, no meio de pessoas, a gente tem que ter muito cuidado para que nenhum problema aconteça. Então, durante a parte da noite é o tempo ideal para fazer transporte de grande quantidade de colmeia. Agora, você que tem seu apiário com poucas colmeias, a gente não fala para fazer manejo na parte da noite. Aqui foi uma opção para trazer mais segurança, porque esse projeto é um projeto muito grande. O que a gente observa, pessoal? Nosso aluno Alisson, ele chegou aqui com 100 colmeias. Ele vai chegar com um pouco mais de colmeias aqui pra gente. Então não tem como nós pegarmos colmeias picadas para fazer parte do processo. Agora, se você tem aí a parte de 100 enxames, vem fazer parte desse nosso projeto que nós teremos imenso prazer em te receber. Outro detalhe importantíssimo que eu não posso deixar de passar aqui para vocês. Professora Marília, cadê o seu equipamento de proteção? Por enquanto, nós não descarregamos o caminhão, então tá tranquilo, a gente vê que não tem nenhuma abelha por aqui. Mas olha lá aquela galera já preparada para fazer a descarga. Eles vão descarregar todos os caminhões que estão chegando aqui. O trabalho vai ser duro, mas pode ter certeza que nós vamos trazer dados incríveis para você nessa polinização, na nossa primeira polinização de soja. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso aluno mentorado, Alisson, mais conhecido como Alisson do Gelo. Ele topou a parada de trazer as abelhas dele para nos ajudar na polinização da soja. Alisson, muito obrigada por você ter aceitado esse convite nosso e essa empreitada que a gente vê, o tanto que ela é grandiosa. Eu que agradeço a oportunidade, Marília. Perfeito. Conta pra gente um pouquinho como que foi que você ingressou nesse projeto com a escola. Então, a gente estava trabalhando lá há muito tempo já com a escola, né? Participando dos eventos, dos cursos, e de repente o professor falou sobre a polinização, né? Era uma coisa nova, eu não conhecia, aí comecei a estudar sobre o assunto, achei muito interessante e muito lucrativo também, né? E que topei o desafio, não foi fácil, porque eu tinha pouquíssimos enxames, eu tinha 18 enxames só, e a gente teve um prazo ali de 90 dias para desenvolver os enxames, então foi muito serviço, capturando com caixa isca, multiplicando os enxames que a gente tinha lá, né? Mas deu tudo certo por enquanto. Perdemos muito enxames, né? Foi um processo assim, de aprendizado, até agora está sendo, né? Maravilhoso. Foi difícil, mas foi possível? Foi possível. A prova é que você está aqui hoje conosco, né? Isso mesmo. Alisson, quantos enxames você trouxe para a polinização? Trouxemos 108 enxames.
Maravilha! A gente sempre fala que a partir de 100 enxames é o ideal para que faça essa parceria aqui conosco. Então vocês podem perceber que ele começou com 18 enxames e trouxe 108 em um período de 90 dias. 90 dias. Correto? Qual a maior dificuldade que você encontrou nesse processo? A maior dificuldade não é a captura das abelhas. A maior dificuldade é você conseguir desenvolver eles na entre-safra, né? Porque os enxames eles enfraquecem muito. E também tem a questão de veneno, a gente é cercado de algumas lavouras lá, a gente teve um problema com veneno também, né? Então são pequenos desafios aí que a gente vai colocando o método em prática e avisando todo mundo, os vizinhos ali. Esse foi o diferencial para a gente conseguir manter os enxames, porque foi uma época ali de grande pulverização, de grande aplicação de inseticidas, né? E a gente conseguiu manter todos os enxames lá. Perdemos alguns por veneno, mas o restante foi tranquilo. Depois foi só trabalho mesmo, alimentando, né, desenvolvendo. Tem enxame pequeno, tem enxame grande, mas eles estão aqui. Você tentou equalizar eles e uniformizar o máximo possível para trazer enxames de qualidade para o processo de polinização, né? Exatamente. E essa é a metodologia da escola, pessoal. Nós sempre prezamos por enxames mais equalizados, mais uniformes, para que tenha um bom desenvolvimento dentro da lavoura e dentro desse processo de polinização. Alisson, agora vamos falar um pouquinho sobre o transporte. Como foi que esse processo de transporte aconteceu? Quantas horas que você gastou até chegar aqui? De onde que você saiu? Conta um pouquinho pra gente essa parte que ela é essencial no processo de polinização. Então, Marília, essa parte foi um pouco demorada, né? Porque primeiro teve que fazer a preparação dos enxames, né? A gente fez a equalização de todos os enxames, né? Tirou aqueles favos de mel ali que estava excessivo, que corria o risco de quebrar dentro da colmeia e matar o enxame no caminho, né? Então esses aí a gente foi retirando colocando cera. Então, por padrão, ficou entre 6 quadros de cera, 6 quadros de filhote e 4 de cera, né? Mais ou menos isso ali na equalização. Depois a gente veio colocando a tela de transporte. Parafusou em todas as colmeias, 4 parafusos ali para não ter problema de soltar. A gente estava pensando em colocar uma fita, aí optamos pelo parafuso, que seria mais prático, né? Mais rápido e não teria risco. Passado essa situação de fazer a equalização e colocar a tela de transporte, a gente começou a preparar o carregamento. Aí começamos a arrumar o sombrite, né? E começamos a colocar as colmeias lá em cima, né? Começamos ali por volta de 7 horas da noite, porque começou a chover lá, a gente esperou a chuva passar. Então foi 7 horas que a gente começou, acabamos ali por volta de 1 hora da manhã, né? O primeiro carregamento que a gente fez, assim, foi um pouco difícil, mas a gente pode ver que depois que você faz, é muito simples, né? Não tem dificuldade. Então, o que demorou muito ali? A gente organizar as colmeias, né? Ter que marcar todas as colmeias, marcar a tampa, marcar a colmeia em si, marcar a tela de transporte, tudo ali é marcado para identificar, porque são muitas colmeias, né? A gente demorou mais ou menos isso aí, umas 5, 6 horas ali para fazer todo o processo ali bem feito. E essa parte de preparação das colmeias foram 2 dias antes, preparando para colocar em cima do caminhão, né? E a gente rodou 450 quilômetros, saí lá de Tuiutaba, do Triângulo Mineiro para cá. Né? Então foi tranquila, a viagem foi muito tranquila, né? Eu espero que a viagem tenha sido tão tranquila para as abelhas quanto foi para mim. Porque foi tranquilo de vir. Exatamente, eu acredito que foi tranquilo assim, porque a gente observa, pessoal, que não tem abelhas sobrevoando ali dentro da tela. Então foi um processo muito bem feito pelo Alisson. Apesar de ser marinheiro de primeira viagem, você saiu muito bem. Isso porque você teve todo o apoio também da escola. Isso mesmo. Toda a instrução para que isso acontecesse. Pessoal, nós estamos trabalhando com carga viva. Todo cuidado, ele é pouco. Então nós temos que ter preparo, nós temos que ter boa execução para que o processo ele seja seguro do início ao fim, não colocando em risco nem a nossa vida, exatamente, nem a vida dos seres humanos, quanto também a vida das abelhas. Das abelhas, exatamente. Então eu acho que qualquer um consegue fazer, né? Foi muito tranquilo, muito fácil de fazer. É isso aí, pessoal. Então, Alisson mostrando que é possível. Alisson, fala para mim um pouco aqui o que você diria para pessoas que estão começando, mas que já vê uma possibilidade muito grande dentro do processo de polinização. Fala um pouco para esse pessoal a sua visão sobre de quem está começando. Então, pessoal, é um empreendimento, né, como o outro qualquer, só que requer muita mão de obra, muito trabalho, muito empenho, muita dedicação e tem que estudar muito sobre o assunto.
para evitar o prejuízo, né? Para fazer o processo com o menor custo possível, né? É muito lucrativo. Para quem quer começar, não tem dificuldade, né? As dificuldades aí são só arregaçar as mangas, Marília, e começar a trabalhar, né? Porque tá ali a prova, né? Alisson, quero te agradecer, muito obrigada. E a gente aqui está desbravando esse primeiro processo, então você faz parte da história e nós, como Escola de Apicultura, queremos te agradecer a sua presença e a sua força em estar aqui, mesmo diante do mundo de soja que está atrás da gente, mas ele não se intimidou, pessoal. E outra, Alisson tem conhecimento, Alisson tem o apoio da escola e ele é um aluno dedicado. Então, se você se encaixa nesse perfil, saiba que é possível sim também estar aqui conosco. Um abraço, pessoal!